Boa noite, bem-vindo ao Alerta Portugal. Há um novo esquema utilizado por criminosos para burlar idosos. Chama-se Golpe do Neto em Perigo, em que é utilizada a inteligência artificial para imitar vozes de familiares das vítimas. 27 pessoas já foram detidas nas últimas semanas por várias polícias europeias. Já em setembro, um outro caso com recurso à inteligência artificial chocou uma aldeia espanhola do interior. Fotografias de jovens de 14 anos nuas circularam na internet depois de terem sido alteradas numa aplicação. A Polícia Civil Espanhola identificou vários suspeitos deste crime. 2 casos com recurso à inteligência artificial é o tema que está em cima da nossa mesa esta noite no Alerta Portugal. Dr. António Raposo Subtil, advogado, é convidado e já bem conhecido desta casa, e a doutora Teresa Feijão, psicóloga. Muito bem-vinda ao Alerta Portugal. Doutor, começando por si e percebermos, estamos a falar de alta tecnologia, é uma novidade para a sociedade, é também uma novidade para a Justiça trabalhar e produzir prova nestas circunstâncias? Sim, é também uma novidade para a Justiça e é também um modo de criminalidade onde o combate a essa dita criminalidade é mais difícil, desde logo porque a utilização da inteligência artificial, quer através de software específico, quer através da sua manipulação, permite, como na peça foi exibido, a configuração da imagem, das figuras, da voz, e com isso depois não é tão fácil detectar o criminoso. Agora, o que é importante é divulgar que estes meios do exercício de prática criminosa já existiram no passado com o mesmo nível de surpresa. Ou seja, quando se manipulavam fotografias, quando se fazia Photoshop, e isso iludia as pessoas, também era uma surpresa. Sempre que há uma coisa nova que ajuda ao criminoso a, digamos assim, produzir o resultado, a reação é surpreendente. Mas também a inteligência artificial não serve só para a prática do crime, serve para o combater. E nesse sentido, se utilizarmos do lado de quem, digamos assim, visa a prevenção e a punição de atividades criminosas em inteligência artificial, nós aí equilibramos os pratos da balança. É preciso ver, de um lado pode ser utilizado de forma maléfica, do outro lado de forma benéfica. É preciso que o conhecimento e a circulação da informação exista de forma equitativa, de forma equilibrada. E nem sempre isso acontece. Por isso as pessoas primeiro que fiquem a par de que é possível alguém inventar, simular a voz, as pessoas acreditam naquela voz como sendo de um familiar, ou naquela imagem como sendo real. É preciso dizer, cuidado, que hoje é possível encontrar uma simulação de uma voz ou de uma imagem de forma rápida, de forma muito, diria, flexível. Não é preciso só ser um cientista, não é preciso ter uma grande máquina, não é preciso ter um grande computador, é uma coisa acessível. Então as pessoas têm que estar alerta para quando tal acontece, duvidarem e por isso verificarem melhor se estamos perante ou não a prática criminosa. Mas, doutor António, é mais difícil produzir prova também quando se tem casos como este, não é? Em que há aqui questões de alterações de voz, de alterações totais, não é? Destes supostos netos que estão em perigo. Bom, a prova é produzida sob factos, não é? Os factos são produzidos por pessoas, e neste caso são produzidos por pessoas que utilizam, digamos assim, a inteligência artificial, não a inteligência natural. Ora, então nós temos a inteligência natural, que é o dos criminosos, e eles juntam uma inteligência que é artificial, no sentido que ela é feita por softwares, por plataformas, digamos assim, de algoritmos que permitem fazer coisas de forma mais perfeita, ou pelo menos mais rápida, mais ampla do que a inteligência natural. Então agora temos 2 criminosos. Temos um que ele próprio atua com personalidade jurídica e ao lado, digamos assim, a utilização de recursos que até aqui não eram tão fáceis de utilizar. Então, neste sentido, tem que do lado lá daquilo que são as estruturas de combate ao crime e de punição do crime, ter também essa inteligência artificial para detectar quem produziu aqueles factos de forma tão, às vezes, complexa e de forma tão dissimulada. E muitas vezes é possível fazê-lo, é possível entrar num computador e chegar à origem, chegar ao IP, onde está, digamos assim, a localização desse computador, com isso chegar à pessoa que tinha o computador. Outras vezes, essa tecnologia dos serviços públicos que combatem o crime é menor
do que aqueles que combatem o crime. E quando isso acontece, essa dissimetria acontece, o que faz é que o crime se projete sobre a sociedade com um peso mais destrutivo, na medida em que, para já, ele pode ser ampliado. Quer dizer, a pessoa que comete o crime pela sua própria mão só tem uma mão, aquele que comete pela sua mão e pela mão da inteligência artificial, ele pode cometer 20 vezes esse crime com uma rapidez menor. E é o que acontece, é a disseminação na comunicação, enfim, tecnológica, alguém que faz a mesma chamada em simultâneo para 20 pessoas dizendo que é o neto que está a falar e a voz que aparece em cada um dos destinos é diferente. Ora, enquanto que se fosse pela imitação da voz, não é, que seria a inteligência natural, a pessoa teria que estar ao pé do receptor para simular a voz. Então faria-o de uma forma muito mais lenta e de uma forma muito mais dirigida. Já é utilizada este tipo de tecnologias que falava, o lado bom, não é? Da inteligência artificial em Portugal? Sim, a inteligência artificial, muitas vezes, as pessoas confundem ou não confundem. Por vezes, enfim, amplia-se a inteligência artificial a partir do automatismo. Carregar no botão dá um resultado. Não? Isto é mais do que um automatismo. É mais do que a tecnologia pura como nós a conhecemos, que é nós usarmos, digamos, recursos de acumulação de informação, seleção de informação. Ela própria, a inteligência artificial, ela própria inova dentro da informação que lhe é estabelecida. E essa que é a grande novidade. Nós sempre tivemos detectores faciais na prevenção do crime. Colava-se com uma fotografia e depois ia-se tentando. Hoje é possível reconstruir, fazer um reverso da própria fotografia. Ou a pessoa criar a fotografia do outro sem nunca lhe ter tirado a fotografia, não é? E aparecer como fotografia. Por isso estão tudo meios que estão, digamos assim, a cada vez a atingir uma dimensão maior, mas atinge dos dois lados. O importante é a natureza das coisas. É quando esses meios surgem dos dois lados, não é? É como o fogo surge para criar bem-estar e há pessoas que o utilizam para, digamos, incendiar. E isto é igual. Agora, a forma da regulamentação da utilização da inteligência artificial e dos seus efeitos mais nocivos, apropriativos da nossa liberdade, da nossa vida em sociedade, essa regulamentação ainda não surgiu. Nós temos um crime de burla informática e nas comunicações, mas ainda não temos um foco especial para a inteligência artificial. Não dizemos, se o crime for cometido por recurso à inteligência artificial, é agravado em X. Nós temos o agravamento dos crimes pelo valor. Por exemplo, o crime de burla informática. Se for um valor elevado, é até 5 anos, se for muito elevado, é até 8 anos. Enfim, o dano que causar, burla informática. Mas na inteligência artificial, nós não temos. Porventura, podemos dizer, se for utilizada uma imagem reproduzida sem a vontade do próprio, o crime, burla, seria agravado. Ainda não temos este link. Para quê? Para desincentivar a utilização desses recursos. Nós temos a arma branca. A partir de uma determinada dimensão de lâmina, é uma arma branca. Se for praticado o crime com uma arma branca, o crime é agravado. É como se fosse com uma pistola. Então, esta arma, que é a inteligência artificial, quando utilizada na prática do crime, ainda não está regulamentada a sua nocividade e, digamos assim, o agravamento das penas ou a criação de um próprio tipo de crime. Eu penso que já foi aprovado, mas foi noticiado, aprovado na União Europeia, uma regulamentação para a inteligência artificial, mas ainda não foi, enfim, aprovada em Portugal ou dada como lei interna em Portugal. Lá chegaremos. Eu acho que é uma pergunta interessante, até para vos ouvir aos dois, percebermos, e são de áreas muito distintas, não é? Justiça e psicologia. O que é que pesa mais na inteligência artificial, o bom ou o mau? Bom, eu digo... Começou por dizer bom, portanto, há um lado bom. Tem razão. Bom, à partida, tudo o que é novo, nós deveríamos aceitá-lo, porque é produzido pelo homem, devemos aceitá-lo como sendo bom, porque temos uma natureza, eu acredito, que a nossa relação na sociedade surge do homem bom, da noção de que aquele que respeita as normas, mas que ele não é formado por elas, tem uma natureza boa. Nem toda a gente vê disto e, como sabem, enfim, existe uma outra tese. E por isso, se foi o homem que criou, é bom. Se o homem está a utilizar, é aceitável. Se o homem usa para fazer face a prejuízos, a limitações que tem na sua capacidade própria, na sua inteligência natural, naturalmente temos de estar gratos por isso, por haver condições para que essa mesma realidade surja. Só que o problema é o controlo, digamos assim, o problema é o controlo, até que ponto... Os limites. Os limites, isso. Os limites, como é que estabelecemos limites? Nós, na forma mais básica
da vida na sociedade, estabelecemos limites. Não se podia fazer fogueiras em todo o sítio, não é? E por isso é um limite. Eu quero fazer fogo, mas não pode fazer fogo. Na construção das casas, mas eu gostava de fazer, mas não pode. Como explicar? As limitações da norma sobre o social é da própria natureza das coisas. É por isso que existem normas, não é? Para limitar, não é? Quando existe norma, nós somos livres para fazer tudo. Então, é preciso haver normas para que a inteligência artificial seja utilizada num determinado caminho, desenvolvida num determinado caminho. O problema é como é que nós hoje temos um poder que consiga, digamos assim, projetar a previsão, uma norma, uma previsão, é prever que aquilo pode acontecer Daquela forma, e dizer que sim ou que não, que é a estatuição, que é a reprovação ou a aceitação, e depois, no caso de violar, a sanção. É assim que a coisa se conduz, não tem nada mais simples. Há uma previsão... estamos aqui já numa reta final, doutor. A previsão e depois a ação. A quem é que vai sancionar a conduta? Esse é que é o grande problema, porque a inteligência é artificial, está para além, às vezes, da nossa compreensão. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que o poder pode fazer isso? É duvidoso.